e alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. E antes de começar o assunto do dia, eu vou explicar mais ou menos como é que vão funcionar nossas aulas de História aqui no canal. As aulas de História elas vão ser temáticas e não cronológicas. Geralmente, quando a gente está na escola, a gente vê a história de uma forma cronológica. Então, pega aquela linha do tempo que eu já apresentei para vocês e vai desde o início em direção aos dias de hoje. E dentro da cronologia, então você vê tudo de idade antiga, tudo de idade média, depois tudo de idade moderna. Dentro da cronologia você vai ver temas diversos, né? A gente aqui vai fazer um pouquinho diferente. Nós vamos privilegiar os temas. Então eu vou pegar um tema, o tema de hoje, por exemplo, é o trabalho no mundo, e a partir desse tema a gente vai pegar vários períodos diferentes. Então a gente vai falar sobre trabalho na idade antiga, na idade média, na idade moderna, na idade contemporânea. Tá bom? Então, essa é a primeira parte da aula de trabalho no mundo. Especificamente, a gente vai falar um pouco mais sobre o Ocidente, mas eu vou tentar abarcar também algumas outras variações aqui. Vamos lá. Definição de trabalho, porque esse é o nosso assunto do dia. Trabalho é qualquer atividade realizada pelo ser humano cujo objetivo é fazer, transformar ou obter algo para a satisfação de uma necessidade pessoal ou comunitária. Essa atividade humana pode ser uma atividade intelectual, pode ser uma atividade física, pode ser uma atividade criativa. Então, são atividades de várias maneiras diferentes. Pode ser uma atividade produtiva, que é o que a gente geralmente se refere quando está falando sobre trabalho. E essas necessidades pessoais ou necessidades comunitárias têm muito a ver com sobrevivência, né? Então, você trabalha para sobreviver, para garantir a sua sobrevivência, ou para garantir uma satisfação pessoal, às vezes, isso também é uma necessidade pessoal, né? Ou para garantir o desenvolvimento econômico, que é uma necessidade comunitária, qualquer coisa desse tipo. Então, essa é a definição tradicional, é uma definição possível, na verdade existem outras. Mas essa é uma definição possível da palavra trabalho, que na verdade a gente intui o que é o trabalho, a gente sabe o que é o trabalho, né? Definir é que fica um pouco mais difícil, mas essa aí é uma das definições que dá pra gente usar. A palavra trabalho vem do latim tripalium. Tripalho significa um instrumento de tortura, que tem 3 estacas. Ou seja, a palavra trabalho, ela não tem uma conotação positiva. O trabalho é aquilo que te tortura, basicamente, né? Pela origem da palavra. E a história de Adão e Eva na Bíblia, na tradição cristã, judaico-cristã, né? A história de Adão e Eva remete à ideia de que o trabalho é um castigo, porque Adão e Eva viviam plenos lá no paraíso, até que eles desobedeceram à ordem divina, comeram o fruto proibido e foram castigados, foram punidos, não só com a expulsão do paraíso, mas também com a necessidade de trabalhar para suprir as suas necessidades. E Eva ainda foi condenada, castigada de uma forma extra, que é com o trabalho de parto. Então lembra que o parto também é um trabalho, né? A gente vai falar um pouquinho sobre trabalho feminino na última parte da nossa aula. Então, basicamente, o trabalho, pela etimologia da palavra, não é uma coisa exatamente agradável, mas é uma coisa necessária para a sobrevivência. E aí vem a pergunta, né? Será que o trabalho é meramente necessário ou será que o trabalho é algo que nos torna humanos? Porque, de fato, os animais eles não trabalham do mesmo jeito que a gente. Será que isso é uma característica intrinsecamente humana? E essa é uma pergunta muito filosófica, muito reflexiva para a gente pensar, né? Como é que a gente vai dividir a nossa aula hoje? Vocês já ouviram falar nos 3 setores da economia. Esses 3 setores são atuais, tá bom? Se você for analisar, geralmente é em geografia que a gente aprende isso. A economia atualmente é dividida em 3 porções, que seriam o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. É só uma divisão para efeito de estudo, tá? Porque, na verdade, eles se falam, né, entre si. Então, o que a gente tem o setor primário é aquele ligado à exploração direta da natureza. Agricultura, pecuária, qualquer tipo de extração mineral, extração vegetal. Se você for colher castanha de uma árvore para um fim de sobrevivência e tal, já é considerado uma atividade do setor primário da economia. O setor secundário é aquele de transformação de matérias-primas, ou seja, é quando você vai pegar um produto da natureza
que você extraiu da natureza pelo setor primário, né? E vai transformá-lo num produto manufaturado ou num produto industrializado. Então já é um setor um pouco mais, vamos colocar assim, mecanizado. Ele exige um pouco mais de trabalho humano, geralmente, né, do que só da natureza. E por fim, o setor terciário é o setor dos serviços. Atualmente, nas cidades, esse setor é muito dinâmico. Serviços envolve um monte de coisa, né? É o tipo de trabalho que não é um produto material, mas sim um produto imaterial. O serviço, por exemplo, a educação é um serviço, a saúde é um serviço, o transporte de uma coisa é um serviço. E vejam que esses três se conversam, né? A nossa aula vai ser dividida em 3 partes. A parte 1, que é hoje, nós vamos falar sobre o setor primário da economia ao longo da história. Lembrando que esse termo pode ficar um pouco anacrônico. A gente usa setor primário, secundário e terciário para se referir à economia hoje. Mas eu vou falar, basicamente, nessa aula de hoje sobre, especialmente a agricultura e a pecuária, né? Acho que a agricultura é o mais essencial do ser humano aí na parte de história. Então a gente vai se focar nisso. E aí nas próximas aulas a gente vê também os outros setores. Então começamos nossa viagem pelo mundo do trabalho lá pela tal da pré-história. Lembrando aí que esse nome pré-história é um pouquinho complicado, um pouquinho preconceituoso, né? Pré-história é o período que vai desde o surgimento dos primeiros hominídeos até a invenção da escrita, que vai ser mais ou menos em 4000 a.C. O primeiro momento que a gente vai estudar aqui chama-se Revolução Agrícola ou Revolução Neolítica, e ele acontece em mais ou menos 10.000 a.C. Ele marca a transição do momento paleolítico para o momento neolítico da história da humanidade, tá? Então ele é um marco da história e provavelmente é a maior revolução que a humanidade já viveu, muito maior do que a Revolução Industrial, do que a Revolução Francesa, do que qualquer revolução aí que vocês queiram pensar. Por quê? A revolução agrícola é justamente quando o ser humano aprende a plantar e aprende a domesticar os animais. Então eu coloquei aqui, o desenvolvimento da agricultura, a revolução agrícola é o desenvolvimento da agricultura e é o desenvolvimento da domesticação dos animais. Então a partir de agora o ser humano vai aprender a plantar, vai aprender qual estação é melhor para aquela semente germinar, qual estação é melhor para você colher, qual que vai gerar mais frutos, mais produtos, né? Vai aprender a lidar com animais que vão servir também para a sua sobrevivência, seja por alimentação, seja por pele, né? Então, a lã, por exemplo, você precisa criar carneiros para ter lã. Então, a partir de agora, os seres humanos passam a poder se dar ao luxo de ter por perto a sua alimentação, que era uma coisa que não acontecia antes. No período paleolítico, a nossa economia era toda extrativista. Então ela tinha muito a ver com a caça e com a coleta de produtos. A caça de animais, a pesca também, dependendo do lugar, e a coleta de frutas, de raízes, de castanhas, do que for. Essa situação fazia com que os seres humanos fossem nômades, ou seja, tivessem que se mudar de um lugar para o outro em busca de alimento. Se você está fixo num lugar e acaba o alimento em volta, porque a natureza ela não se renova tão rápido assim, né? E aí a gente não pode ficar no mesmo lugar, senão a gente vai morrer de fome. Então essa comunidade se muda para um outro lugar. Essa comunidade, obviamente, não pode ser muito grande, né? Então, para poder ficar se mudando assim o tempo todo. Então são pequenos núcleos familiares que vão se mudando aos poucos. Isso a gente chama de nomadismo. A revolução agrícola é o que vai possibilitar o sedentarismo, que é o contrário disso. É a fixação das comunidades humanas num lugar só por um longo período de tempo. Ou seja, a agricultura e a pecuária é o que vai possibilitar essa sedentarização, essa fixação. E não só isso. Quando você fixa alguma família num lugar, essa família tende a crescer. Quando você tem alimento disponível, que é o caso, né? A partir de agora a gente vai produzir alimento e produzir muito alimento. Começa a produzir muito mais do que a gente comia anteriormente. Então isso vai mudar, por exemplo, os padrões nutricionais da humanidade. A gente vai passar a comer grãos muito mais, em muito maior quantidade do que antes. Se antes a dieta era muito mais baseada em proteínas da caça, por exemplo, agora a gente vai para o grão. Então se você for observar as primeiras civilizações,
que passaram pelas revoluções neolíticas, né? Que seriam a China, na Europa ali a gente tem, no Oriente Médio, né? A Mesopotâmia, o Egito no norte da África, as civilizações americanas, como os Incas, por exemplo, todos esses passaram pela Revolução Neolítica. E cada um se especializou em um cereal, especificamente. Então, as culturas mais do Extremo Oriente, como a China, têm a sua alimentação fundamentada no arroz, que é um grão. As europeias têm mais a ver com o trigo, a cevada, a aveia, né, que são culturas que crescem mais em climas temperados, que é o caso. E os americanos, a alimentação foi toda baseada no milho, que também é um cereal, né? Então, se a gente for ver, cada cultura tem a sua característica, embora todas tenham desenvolvido um sistema de agricultura. Algumas outras consequências dessa fixação do ser humano, né, e da produção ser tão maior do que antes, da produção de alimentos no geral, vai ser um aumento demográfico. Então, como eu falei, obviamente, se você se fixa num lugar e tem muito alimento disponível e está tudo bem, as pessoas começam a se reproduzir muito mais e poder criar esses filhos, né? As pessoas não morrem tão facilmente. Então, começa a crescer a população. A Revolução Agrícola é uma grande transição demográfica. É aqui que a população humana começa a crescer de fato para dominar o mundo, vamos colocar assim, né? Porque hoje a gente, em termos, talvez não de número, mas de poder, domina o mundo, né? Então, a gente tem aqui um crescimento demográfico e um aumento da concentração populacional. Muita gente concentrada no mesmo lugar. E isso vai gerar várias consequências. Por exemplo, vai ter a formação de vilas, que essas vilas vão aumentando, vão se transformar em cidades, vão aumentando e vão se transformar em civilizações. Então, a partir daqui, a gente já pode pensar na história tradicional. Aqui que vai surgir o Império Egípcio, o Império Mesopotâmico, né, e assim por diante. Isso vai gerar também... imagina que você está produzindo muito alimento, você não está produzindo apenas para o seu consumo imediato, você está produzindo um excedente muito grande. O que você vai fazer com esse alimento que está sobrando? Então você precisa começar a armazenar esse produto, tomar cuidado para ele não estragar tão facilmente. Você precisa de alguém que administre isso, então que anote quanto de produção tem ali guardado, ou que perceba em que estação aquilo acontece. Então você começa a ter pessoas um pouco mais, entre aspas, tá? Cientistas, outros um pouco mais burocratas, especializados no registro, e assim por diante. E claro que alguém vai ficar com a administração disso, desses grãos todos que estão sobrando, e aí começa a se formar uma classe superior em termos de hierarquia. Se antes era todo mundo muito parecido em termos de sociedade, né? Todo mundo tinha um papel semelhante, a partir de agora algumas pessoas começam a ter poder sobre outras, porque elas controlam a alimentação. A partir de agora a gente começa a ter a propriedade privada, então a terra passa a ser de alguém, com outras pessoas trabalhando ali. Ou seja, a Revolução Agrícola muda tudo na história da humanidade, absolutamente tudo. Coloquei aqui para vocês, ó, aumenta a complexidade das estruturas sociais, políticas e culturais. Imagina que talvez a escrita tenha sido desenvolvida para registrar esse tipo de coisa, né? É uma hipótese, é possível. Mas nem tudo são flores, porque aí você fala, nossa, humanidade, parabéns, agora você acertou, né? Domesticou os animais, plantou, agora está tudo ótimo. Não, senhor. Por quê? Porque a partir de agora, com a alta concentração populacional, você não só tem muita gente junta, o que favorece, né, o espalhamento ali das epidemias, então as doenças começam a ser muito mais agressivas, vamos colocar assim, para uma comunidade humana do que antes, como também a gente tem um acúmulo de dejetos, um acúmulo de lixo nas proximidades, porque a gente não é mais nômade. Então agora a gente vai começar a ter que lidar com questões de saúde muito mais sérias, né, em questão de epidemia. E eu coloquei aqui por último para a gente pensar sobre a seleção artificial, porque o ser humano passou a funcionar como um elemento de pressão de seleção natural. Em que sentido? É a partir daqui que a gente começa a selecionar alguns produtos e melhorá-los geneticamente. Olha só, não existia ainda a engenharia genética,
mas a gente começou a desenvolver uma proto-engenharia genética só pela tentativa e erro. Aliás, é bom a gente ter isso muito claro na nossa cabeça. Ó. A Revolução Agrícola, ela não é de um ano para o outro, tipo do ano 10.000 a.C. para o ano 2001. Aí, de repente, aprendemos agricultura. Não é assim, tá? É um processo muito longo, muito gradual e que leva muita tentativa e erro. Então, por exemplo, se você colheu milho, colheu lá um monte de milhos, você vai ter milhos variados, né? Por causa da variabilidade genética. Qual que é a nossa tendência? Comer o milho mais gordinho, o milho que tem mais grão, né? E deixar o milho mais mirradinho e a gente planta esse milho. Alguém teve a ideia de fazer o contrário. Eu vou comer o milho menorzinho e vou plantar o milho maior. O que aconteceu? O milho maior começou a produzir milhos maiores sempre. E aí alguém falou, é isso então, a gente precisa comer os que são um pouquinho menos, né, nutritivos, vamos colocar assim, e plantar os que são mais. Olha que sacada genial e anti-intuitiva, né? Porque a nossa tendência é comer o que parece mais apetitoso, vamos colocar assim. E isso vai acontecer também, por exemplo, na domesticação de animais. Você começa a reproduzir os animais que têm mais lã, ou que têm mais carne, ou que fornecem mais leite. Ou você começa a reproduzir os animais que têm características que você gosta, por exemplo, que são mais dóceis, menos agressivos. Pelos estudos, acredita-se que foi por aqui que os cães foram domesticados. Os lobos foram domesticados até se tornarem absolutamente dóceis e companhias humanas, né? Então, no final das contas, o ser humano e o cachorro se domesticaram juntos. E é essa a importância da Revolução Agrícola, né? A gente tem uma mudança muito radical nas comunidades humanas e que vai acarretar todas as mudanças seguintes na história humana. Já passando aqui para a Idade Antiga, a gente tem como principal sistema econômico na Europa Ocidental o sistema escravista, do qual nós já ouvimos falar bastante, mas que tem também algumas diferenças em relação ao que a gente conhece aqui no Brasil. Já vou comentar sobre isso com vocês. Antes de especificar com vocês o que é o escravismo, né, o que é esse sistema escravocrata, eu queria que vocês se lembrassem de que quando a gente fala que um sistema é escravocrata, não significa que só existem escravos trabalhando. Ou seja, existem camadas livres da população, mas que elas não são o trabalho predominante nessa sociedade, tá? Quando a gente fala que um sistema é escravista, significa que existem muitos escravos trabalhando na produção de alimentos, na produção de qualquer atividade econômica ali que você precisa, e é isso que vai sustentar economicamente aquela sociedade. Então é disso que a gente está falando. Na Idade Antiga, que é essa que a gente está abordando aqui, a gente tem vários povos que praticam a escravidão. Os gregos e os romanos, que são nos quais a gente vai se focar aqui, mas, por exemplo, os egípcios, os mesopotâmicos, os hebreus também praticavam formas de escravidão. E afinal de contas, professor, o que é escravidão? Vamos para a definição. Escravidão é a prática social do trabalho compulsório. Trabalho compulsório significa trabalho obrigatório, não é um trabalho espontâneo que a pessoa vai fazer porque ela quer, é um trabalho obrigatório, em que o ser humano assume direitos de propriedade sobre o outro. E esse outro é chamado de escravo. Tá? Então, é como se a pessoa que for escrava vai ter um dono que vai exercer direitos de propriedade. O escravo é uma propriedade do seu senhor. E o priva de liberdade. O escravo ele não pode fazer o que ele quiser, na hora que ele quiser, não pode ir a qualquer lugar, ele está preso, de alguma maneira, a esse dono, tá? Depende muito de autorização. Tal relação de escravidão é imposta pela força, não é uma relação espontânea também. Não é uma pessoa que chega para outra e fala, eu gostaria de ser escravo seu, não funciona assim. Uma pessoa obriga a outra a ser escrava, tá? Então, essa é a definição básica, geral, e que vai servir para todos os povos do mundo em qualquer época. O trabalho escravo é sempre isso, é o direito de propriedade de um sobre o outro. O escravo, ele não tem praticamente nenhum direito sobre si mesmo. Quem tem esse direito é o proprietário. Então, o proprietário ele pode, por exemplo, alugar um escravo, ele pode vender o seu escravo, ele pode comprar um escravo, ele pode, inclusive, às vezes, ele tem direito de morte sobre o escravo, dependendo da sociedade, dependendo da época, isso pode acontecer. O senhor ele pode decidir matar o escravo porque, sei lá, ou cometeu algum crime,
depende aí da situação. Às vezes a jurisprudência da sociedade permitia esse tipo de direito do proprietário sobre o escravo. Algumas formas de se tornar escravos, ou melhor, as formas mais comuns de se tornar escravo na antiguidade eram essas aqui: escravo por guerra, escravo por dívida, escravo por punição. E na verdade essas duas são muito parecidas. Escravo por guerra é aquela ideia de que um povo guerreia contra o outro e o que perde vira prisioneiro de guerra do povo vencedor, né? Então, em Roma Antiga, por exemplo, quando Roma vira um imperial, vira expansionista, né? A escravidão por guerra é muito forte, porque eles vão guerrear contra muitos povos e vão adquirir escravos dessa maneira. E aí vão conseguir sustentar a economia num império gigantesco em termos territoriais. A escravidão por dívida é aquela que, se você está devendo para alguma pessoa, você pode pagar ela em trabalho, né, se tornando escravo dela, e aí pode ser um trabalho temporário ou um trabalho vitalício, depende da combinação que foi feita aí do contrato. E a punição, né, a escravidão por punição também tem um pouco a ver com isso, porque é como se você ficasse em dívida com a sociedade. Quando você comete um crime, você fica em dívida com a sociedade. Para pagar essa dívida, ou seja, para ser punido, você vira escravo. Tá? Aqui a gente tem uma diferença para a escravidão moderna, né? Vamos falar aí das diferenças, então. Quando eu falo escravidão antiga, é essa de Grécia e Roma, que eu estou mencionando agora. Quando eu falo escravidão moderna, não é exatamente as dos dias de hoje, porque hoje o que a gente tem é um trabalho análogo ao trabalho escravo, né? Não é oficialmente um trabalho escravo, porque hoje em dia isso é crime, mas são trabalhos que têm condições muito parecidas com a escravidão. Tem privação de liberdade, são trabalhos obrigatórios, etc. Mas quando eu falo escravidão moderna, eu quero dizer escravidão colonial, aquela que ocorreu no Brasil no período de colônia, um pouquinho do Império também, né? Quase todo o Império, até 1888. Então, quais são as diferenças básicas? A escravidão moderna, a nossa escravidão brasileira, que teve aqui, ela tem um critério étnico. Então, para ser escravo, não é qualquer pessoa que pode ser escravo. Ela precisa participar de uma etnia que é considerada inferior em termos culturais naquela época, né? Então, por exemplo, povos negros, pessoas indígenas, pessoas misturadas, pessoas pardas ou mestiças, né? Era o termo que se utilizava. Essas pessoas estavam passíveis de serem escravizadas, porque elas eram consideradas de uma etnia ou de uma cultura inferior. E outra coisa que tem sobre isso, né? A escravidão antiga não tem um critério étnico. Você pode ser branco, pode ser mulher, pode ser homem, pode ser do jeito que você quiser, negro, a pessoa pode ser escravizada, tá? Só depende muito da situação de guerra, de dívida, de punição. E a segunda diferença muito, assim, essencial para a gente pensar as duas escravidões é que a escravidão moderna ela já está inserida num sistema capitalista, ou seja, aqui, na escravidão brasileira, a gente tem um comércio todo voltado para a escravidão. O lucro que isso gera é muito grande. Então, cria-se um mercado, cria-se um tráfico de escravos para enriquecer pessoas. Na Idade Antiga, a gente tinha mercados de escravos, mas é uma coisa muito menor. A gente tem que pensar em termos de intensidade, tá? Aqui a escravidão é intensa em termos de fluxo de dinheiro. Aqui não. Aqui as pessoas às vezes vendiam escravo, às vezes compravam um escravo, mas era se tivesse precisando. A finalidade do escravo era trabalhar. Aqui era trabalhar e gerar lucro para quem era comerciante de escravo. Então o fluxo, a intensidade de troca de escravo, né, de venda, compra, era muito maior na escravidão moderna do que na escravidão antiga. Tá? E como é que funcionava essa escravidão lá na Antiguidade, Grécia e Roma principalmente? Eles sustentavam a economia. Então, além de trabalhar na parte agrícola, eles faziam assim, as tarefas mais diversas possíveis. Tarefas que vocês pensam hoje, pessoas livres fazem, eles faziam também. Então, artesanato. Tinha alguns escravos que eram ourives. Eles trabalhavam ouro e faziam joias, por exemplo. Tinha escravo que remava barco. Tinha escravos domésticos. Tinha escravos que trabalhavam nas cidades e não na parte agrícola mesmo, né? Então trabalhava como comerciante, mas estava preso a um dono sempre. Dito isso, a gente sabe que uma situação dessa é uma situação extremamente precária de trabalho, uma situação de uma exploração
assim, tão grande que é difícil de aguentar por muito tempo. Sendo assim, a gente sabe que nessa época, ou em qualquer época, né, que tem escravidão, as revoltas dos escravos também são muito grandes. E aqui não é exceção. Na Idade Antiga, a gente tinha revoltas de escravos com frequência. Eles, às vezes, conseguiam se armar, principalmente se eles trabalhavam no campo, né? Tem alguns instrumentos ali que são mais pontiagudos, mais afiados, então isso servia como arma. E eles fugiam, ou eles reivindicavam coisas para melhorar a sua situação ali de trabalho, de exploração. E aconteceu já de algumas revoltas escravas conseguirem direitos sociais para os escravos. Por exemplo, a extinção da escravidão por dívida, num determinado momento aconteceu, por pressão das pessoas escravizadas. Às vezes, dependendo também da sociedade, o escravo tinha direito de pedir para mudar de dono se o dono dele fosse extremamente cruel. Então, é uma espécie de direito social, embora não seja um direito assim, né, nossa, que direito maravilhoso, mas já é um direito que melhora um pouco, né, a condição, a vida ali da pessoa que está presa totalmente e não tem direito nenhum sobre si. Existe um filme que retrata a maior rebelião escrava, pelo menos que a gente tem notícia, que é a rebelião de Espartacus. Foi uma rebelião coletiva muito grande e que conseguiu uma fuga também coletiva, e que, obviamente, os líderes foram punidos exemplarmente, mas que mostra pra gente que a escravidão não é uma condição aceitável. Vamos terminar, então, essa primeira parte da aula falando sobre a servidão, que é um outro sistema de trabalho que a gente tem no mundo, e esse vai aparecer tanto no Oriente quanto no Ocidente. A gente vai fazer essa divisão também, tá? Mas antes eu queria definir com vocês o que é um servo, né? O que é a servidão. Servidão é um trabalho compulsório agrícola, então, assim como a escravidão, ele também é obrigatório. Só que ele não se dá nas cidades, tá? Então, o trabalho do servo ele é sempre agrícola, em que o camponês está preso à terra. Essa é a diferença básica da servidão para a escravidão. O camponês, o servo, ele não tem um dono. Ele pertence àquela terra em que ele mora, àquela terra em que ele trabalha, tá? Eu já vou especificar para vocês aí as principais diferenças. Mas isso é o que vocês têm que ter na cabeça. Servo não é a mesma coisa que escravo, tá? Apesar de ter semelhanças ali no sistema de trabalho. A gente vai falar de dois momentos históricos em que a gente tem a servidão como sistema predominante. Um é o modo de produção asiático. O modo de produção é um sistema econômico-social, né? É como uma sociedade está se organizando em termos econômicos, basicamente. O modo de produção asiático, ele acontece durante a Idade Antiga. Então, enquanto Grécia, Roma, os hebreus estão tendo lá o sistema escravista, outras sociedades estão lidando com um sistema já servil, um pouquinho diferente, né? Então, o Egito, por exemplo, ele usa muito o sistema servil. A gente tem lá para o Oriente mais distante, né? A Índia, a China também se utilizam desse sistema. O modo de produção asiático, ele está fundamentado na servidão coletiva. Então, assim, é muita gente trabalhando nas terras, na agricultura, para poder gerar alimentação para todo mundo, né? Imagina a Índia, a China, tem muita gente, você precisa de uma produção agrícola muito alta. E as pessoas fazem isso na forma de servidão coletiva. Lembrando que, nesse caso, as terras não pertenciam aos servos, aliás, nunca pertencem, né? Mas também não pertenciam a uma camada social, como se fosse nobreza. Pertence ao Estado, ou seja, pertence a um nobre, se você for pensar, né? Não é uma camada inteira, mas é uma pessoa que faz parte dessa camada social que é a nobreza. Ela pertence ao rei, ou ela pertence ao imperador, ou ela pertence ao faraó. A terra ela sempre é desse governante, porque no modo de produção asiático, o que a gente tem é um despotismo, ou seja, um governo muito centralizado, bastante autoritário, nas mãos de uma pessoa só, um rei, um imperador ou um faraó, que manda e desmanda ali naquela sociedade, e que geralmente está ligado à figura de algum deus. Então, o imperador ele é visto como ou filho de Deus, ou como o próprio Deus encarnado, no caso do faraó, né? Então, a gente tem essa ligação, essa conexão entre religião, economia, política e sociedade. Está tudo completamente interligado.
E nesse modo de produção asiático, além de trabalharem nas terras, eles também trabalhavam na construção de obras públicas. Então, às vezes, quando não estavam na época de irrigação ou na época de colheita, essas pessoas eram obrigatoriamente, né, tinham que trabalhar, eram postas para trabalhar em obras públicas enormes, por exemplo, na construção de canais de irrigação ou na construção de monumentos, como foi o caso das pirâmides do Egito. Então, olha a novidade, as pirâmides do Egito não foram construídas pelos ETs, elas foram construídas por servos lá no Egito Antigo, que eram obrigados a isso, né? Então, eles carregaram aqueles blocos de pedra enormes até o local da construção, eles que foram empilhando para formar as pirâmides, né? E o segundo tipo de servidão que a gente vai ver é o do modo de produção feudal, que já acontece mais tardiamente aí, em termos cronológicos. A gente já está falando de Idade Média, e aqui o lugar também é diferente. Agora é a Europa Ocidental. Então, se você for pensar, é o que mais tarde vai ser França, Inglaterra, Alemanha, Espanha, etc. Tá? Vai funcionar mais ou menos desse jeito. O modo de produção feudal é aquele em que a gente tem a agricultura como base da sociedade, em que você tem a sociedade dividida em camadas muito bem definidas e que não existe tanta mobilidade social, é o que a gente chama de estamentos ou ordens, que são 3 basicamente, e a gente vai ter os servos com uma função muito específica, trabalhar na terra, tá? Então, a palavra que se usa são os laboratórios. Não sei se vocês já ouviram a palavra labor significa trabalho. E é isso, ó, se vocês forem ver as camadas da sociedade, das sociedades europeias naquela época feudal, a gente tem 3 camadas muito bem definidas, sendo que cada uma tinha uma função de acordo com a igreja. A função dos clérigos era orar, eles eram os oratori, eles ficavam responsáveis por orar e salvar a alma de toda a sociedade, né? A segunda camada, aliás, essas aqui são intercambiáveis, tá bom? Às vezes no topo estão os nobres, às vezes no topo estão os clérigos, não tem problema, você vai encontrar essa variação por aí. Essa segunda camada que eu coloquei para vocês é a camada da nobreza, que é chamada de bellatori. Já ouviram a palavra bélico? Bélico significa alguma coisa relacionada à guerra. Ou seja, a função dos nobres, a função dos bellatori é guerrear, é proteger a sociedade. Lembrando que no começo da Idade Média que a gente tem uma invasão bárbara, pode ser uma migração, mas às vezes era uma invasão realmente violenta, que causava guerras e tudo, e por isso eles tinham como função proteger a sociedade desses bárbaros que estavam entrando aí nas bordas do Império Romano, né? E a camada base da sociedade, como eu falei, a camada que vai produzir alimento para todo mundo, são os laboratórios, são servos, eles vão trabalhar para poder gerar essa alimentação toda aí que a sociedade inteira precisa. Então é assim que a sociedade feudal se organiza. Os servos, apesar de não terem um dono, eles possuem algumas obrigações que eles têm que cumprir em relação ao nobre que é dono daquela terra, tá? São aquelas taxas feudais ou impostos feudais que os servos eram obrigados a pagarem. Então, por exemplo, a gente tem a talha, a corveia, a mão morta, a captação, o tostão de Pedro, que é o dízimo, tem um monte, as banalidades. A talha, basicamente, é você precisar dar para o nobre uma porção do seu trabalho. Então, sei lá, às vezes chegava até 50% da sua produção, você tinha que pagar em forma de taxa. Mas aí variava também de acordo com o feudo, podia ser um valor um pouco mais baixo, 30%, 20%, que não é baixo de qualquer maneira, né? A corveia era a obrigação que os servos tinham de trabalhar alguns dias na semana para o nobre. Então, podia ser ou um trabalho na terra, você trabalhava 2 dias na semana na terra do senhor e toda a produção ia para ele, ou você trabalhava em serviços, né? Então, se você não trabalhava na terra, você era obrigado para o senhor prestar alguns serviços. Por exemplo, limpar o moinho, construir um muro e coisas assim, tá? Então essa é a corveia. E as banalidades, eu acho que esses 3 são os mais cobrados em vestibular. As banalidades são aqueles que são... As taxas são cobradas pela ferramenta que você usa. Então, se você quiser usar o moinho pertence ao senhor. Então, você vai ter que pagar uma taxinha para
para poder moer o grão que você quiser. Ou se você quiser usar o forno é do senhor, você paga uma taxa e usa. Você paga um dinheirinho aí um dinheirinho ou produto, né? Porque era muito comum também a troca in natura. Então você pagava para o senhor pelo uso das ferramentas nesse caso, tá? Então essa basicamente é a estrutura da servidão que a gente tem na Idade Antiga e na Idade Média. Lembrando dessa diferença básica entre escravo e servo, porque a gente confunde muito porque os dois são trabalhos compulsórios, são trabalhos obrigatórios. Mas a diferença principal é que o escravo, ele é um instrumento. O escravo, juridicamente, ele não é uma pessoa. Ele é uma mercadoria, ele é uma ferramenta. Enquanto que o servo é uma pessoa, tá? Então ele tem direitos e tal, embora seja extremamente explorado, assim como o escravo. Mas, por exemplo, o escravo é muito mais castigado fisicamente, porque ele tem um dono, do que o servo, que talvez ele se esgote em termos de exploração, né? Mas o castigo físico não é tão recorrente assim, pelo menos não nos registros que a gente tem, tá? Então essa é a diferença principal. O escravo ele está ligado ao dono e o servo ele está ligado à terra, embora os dois sejam trabalhos compulsórios. E aí, por fim, falar um pouquinho das revoltas camponesas. Assim como os escravos não aguentavam as condições de trabalho extremamente precárias e exploratórias, os camponeses, os servos também não. Era muito, muito frequente, comum, que os servos se revoltassem. E eles também possuíam armas, né, as armas de lidar ali com a agricultura no dia a dia. E essas revoltas foram se tornando mais intensas à medida que o tempo foi avançando. A gente, na França, já lá para o século XIV, começa a ter um nome específico só para as revoltas camponesas, que são as jaqueries. Jaqueries eram causadas pelos jaques. Os jaques são os joões, o João, né? Tipo, é o Zé Ninguém ali, o camponês que se revolta. E geralmente o motivo das revoltas tinha a ver com fome, porque eles estavam extremamente ligados à agricultura, então qualquer mudança climática, qualquer variaçãozinha já era uma catástrofe em termos alimentares para essas populações. Ou também eles se revoltavam muito, principalmente com o aumento de obrigações que eles tinham que pagar, ou mesmo com a manutenção das obrigações que eles já achavam muito abusivas. Tá? Então, no geral, a gente tem muitas revoltas camponesas no período da Idade Média. Lembrando que muitas vezes a gente associa a Idade Média com um período sendo muito parado, um período estático, né? Em que 1000 anos em que nada acontece. As revoltas elas vão questionar essa ideia. Era um período extremamente dinâmico, inclusive, provavelmente essas revoltas vão ser um fator a mais para que as monarquias se centralizem. E aí a gente parta já para o período da Idade Moderna. Por quê? Sob o comando de uma pessoa forte, de um rei, por exemplo, você consegue montar um exército muito mais profissional que vai poder fazer frente às revoltas camponesas.